Fala, galera da radiologia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Radiologia com Camila Araújo. E hoje o tema tá super especial. Eu estou abordando a diferença entre os princípios e parâmetros de proteção radiológica. Você sabe qual a principal diferença entre eles? Não? Tem dúvida? Então, depois da vinheta, eu vou esclarecer tudo para você. Bom, pessoal, eu vou começar com os parâmetros de proteção radiológica, que são 3: o tempo, a distância e a blindagem. O que significa isso? O tempo, quanto maior o tempo você estiver próximo à fonte de exposição, maior a probabilidade de você receber uma dose ou até mesmo de ocorrer um acidente. A distância, inclusive, nós temos uma fórmula para calcular a distância, certo? Ela é fundamental para você realizar balizamento de áreas, né? Saber onde você, o profissional que trabalha com a radiação ionizante, poderá ficar na limitação de dose e onde você irá liberar para os indivíduos do público. E a blindagem nada mais é que os projetos, são os projetos de proteção radiológica. Então, na área industrial, vocês já devem ter ouvido sobre o bunker. Bunker é um projeto de blindagem onde foi calculado um tipo de material específico que pode ser trabalhado nesse local. Da mesma forma que as salas de radiodiagnóstico, de radioterapia, medicina nuclear, entre outros. Existem projetos para cada material radioativo, ok? Então, não confunda os parâmetros de proteção radiológica. E os princípios? Quais são os princípios? Também são 3. São a justificação, otimização e limitação de dose. Sim, da mesma forma que os parâmetros, que são 3, os princípios de proteção radiológica também são 3. Por isso que eu acredito que muitas pessoas às vezes confundem. E esses conceitos têm que estar bem consolidados, porque são questões de provas em concurso público, na sua sala de aula, e são conceitos que nós utilizamos todo dia no nosso trabalho, não é mesmo? Vocês não utilizam os parâmetros de proteção radiológica no dia a dia do seu estágio, do seu trabalho? Os princípios de proteção radiológica nós também utilizamos, tanto na área médica, industrial e nuclear. São conceitos para toda a vida e fundamental. Por isso que eles são tão cobrados, porque tem que ser bem consolidado. Então vamos entender um pouquinho mais sobre cada um deles? Bom, para ilustrar o princípio da justificação, eu estou mostrando várias práticas da radiologia médica e industrial. Cada prática dessa foi justificada e autorizada pela autoridade reguladora. No caso de radiodiagnóstico, a Anvisa analisou a justificação para a utilização do raio-x. E hoje nós temos clínicas de radiodiagnósticos, hospitais, e fazemos uso de todo o benefício, né, da mamografia, da tomografia, do raio-x de radiodiagnóstico, e na indústria não é diferente. As práticas foram justificadas: radiografia industrial, medidores, perfilagem de poços de petróleo. Então, quando você fala uma prática, você não está referenciando um procedimento, não é aquela técnica utilizada, mas sim o equipamento emissor de radiação ionizante. E na justificativa, para vocês entenderem melhor,
A justificativa de utilizar um equipamento emissor de radiação ionizante é quando não existe um outro equipamento similar que possa trazer o mesmo objetivo e não faça uso da radiação ionizante, como por exemplo a radiografia e o ultrassom, né? Tem o mesmo objetivo, que é obter a imagem, correto? Contudo, a radiografia, você tem imagens mais detalhadas, nítidas, diferente do ultrassom. Então, justifica-se usar a radiografia. Entenderam? Bom, o segundo princípio é otimização, que nada mais é que doses tão baixas quanto razoavelmente execuível. Isso a gente entra em pânico na época que a gente está estudando, não é mesmo? A gente fica decorando em época de prova, doses tão baixas quanto razoavelmente execuível é otimização. Já sei que é, mas entender o conceito dificilmente entende. Eu mesmo demorei para entender o conceito de otimização, que nada mais era que doses tão baixas ao mínimo necessário para você atingir o seu objetivo. E um grande exemplo de se trabalhar otimizando é evitar repetição de exame. Exatamente. Você, se utilizar a técnica adequada para obter a imagem, você também prestar atenção se está radiografando um paciente obeso, muito magro, uma criança, você não vai repetir exame. Se você não repetir exame, aquele paciente não vai receber doses a mais do que o mínimo necessário para ele ter aquele objetivo. Entenderam? Beleza. Então, o terceiro e último princípio é o da limitação de dose. Aqui eu coloquei uma tabelinha com várias doses de radiação que a gente recebe no nosso dia a dia. Só o fato de existir, a gente recebe radiação. Se nós vamos à praia, à piscina, na serra, se em casa tem o gesso ou um granito diferenciado, enfim, aumenta a sua taxa de exposição de dose. E com isso, o seu histórico de vida, né, que existe uma estimativa, que é aproximadamente 3 milisievert de dose por ano, isso que você já recebe só pelo fato de existir, né? Ele não é considerado no somatório da sua dose de trabalho. Então, por isso que existem tabelas como essa. Essa é um exemplo da tabela da norma da CENEM 3.01 com limitação de dose, né? Então nós temos a limitação para o trabalhador, que é o IOE, e para o indivíduo do público. E você, como estudante da radiologia, tem que ter muito bem esses conceitos consolidados para não expor desnecessariamente o indivíduo do público ou até mesmo você na sua rotina de trabalho. Então, pessoal, isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, compartilha, curta e dê uma moral no nosso canal. Valeu? Obrigada, gente. Não perca os próximos vídeos, ó. Tô cheio de novidade.